os programas sociais do atual governo. Que programas o senhor mantém, que programas o senhor modifica, que programas o senhor cria e que programas o senhor cancela? Por exemplo, Bolsa Família. Como é que o senhor encaixa? Tem que ser mantido o Bolsa Família. Pé de meia. A gente tem que entender, peraí, a gente tem que entender, é o seguinte. Quem que recebe o Bolsa Família hoje? Uma pessoa, né, que não tem condições de levar comida para dentro de casa. Alguém que em algum momento, né, já passou fome. Então alguém que tem ali naquele auxílio no Bolsa Família, que é R$600, porque o presidente Bolsonaro botou esse mínimo de R$600, porque em média antes era R$190, a gente recebia R$45 de Bolsa Família, R$70 de Bolsa Família, o Bolsonaro botou no mínimo 600. Exatamente por quê? Para que as pessoas não passassem necessidade durante a pandemia. Fecha tudo, comércio, economia a gente vê depois, ninguém podendo trabalhar. E aconteceu o quê? Esse é um caos no país. Você saca supermercado, assalta a residência do vizinho. Então ele conseguiu dar essa renda mínima para essas pessoas. E grande parte delas não tem condições de levar comida para dentro de casa. Então vai ser mantido esse Bolsa Família. Agora, qual é o a mais que nós vamos oferecer? Porque qual é a política do atual governo, Mitri? É deixar os pobres na pobreza. É transformar a classe média em pobre. É fazer com que a classe média passe a depender também de programas de governo. Como é que a gente vai fazer diferente? Eu estou te falando, vai ser um governo moderno, um governo digital. Na palma da mão, no seu celular, nós vamos oferecer uma esteira de serviço para toda a população, em especial para essas pessoas que hoje precisam do Bolsa Família e vão continuar recebendo, e já vai estar no nosso plano de governo, como o governo Bolsonaro já fez. Se você que recebe Bolsa Família consegue um emprego de carteira assinada, você não vai perder o seu benefício. Você vai manter até que você se estabilize nesse emprego. Porque como é que funciona a cabeça dessa pessoa? Bom, se eu conseguir um emprego e daqui a pouco eu sou demitido, eu não posso voltar a passar fome. Eu tenho que estar amparado aqui. Eu tenho que ter essa garantia, essa minha estabilidade, que são os R$600. E são vários os perfis de pessoas que recebem o Bolsa Família. Ao contrário do que muita gente pensa, o Eneg, 70% das pessoas que recebem o Bolsa Família trabalham na informalidade. Ou seja, por que essas pessoas não estão na formalidade? Porque elas têm medo de perder o benefício e porque está muito caro pagar imposto. Está proibitivo você conseguir gerar mais empregos. Ou você criar sua própria empresa, é muita burocracia, é muito imposto. Então, na reforma tributária, nós vamos aproveitar a parte boa dela, mas vamos trabalhar para que seja reduzida essa carga tributária. Essa vai ser isso que eu vou perseguir. E como é que a gente consegue reduzir? Tem setores, Adriana, que a carga tributária está tão elevada, e a gente ultrapassou aquela famosa curva de Life, é que quanto agora, a partir de agora, a arrecadação tende a cair, porque a sonegação vai aumentar. Vocês acham que alguém que vende um cachorro-quente numa barraquinha, um ambulante, um trabalhador que hoje está na informalidade, se ele pagasse lá 10% de imposto, será que ele não seria incentivado a se formalizar para andar dentro da lei? Se fosse fácil recolher o imposto e não tivesse burocracia, ele não faria? Faria. Por que ele não faz? Ele vai fazer essas contas. Olha, ou eu dou 30% do que eu estou vendendo aqui, ralando o dia inteiro, dou para o governo, ou eu vou levar para dentro de casa para alimentar minha família. É isso que está acontecendo. E aí, Nelson? Mas... Você tem a dizer sobre a resposta de Flávio Bolsonaro? Muito boa a resposta dele. Foi exatamente o que Bolsonaro fez. Quem tinha o Bolsa Família no governo Bolsonaro e conseguisse um emprego formal, até 2 anos ficava recebendo o auxílio. E assim, muita gente não entende, principalmente os esquerdistas, né? Acham que quem está trabalhando tem que ser cortado do Bolsa Família, mas tem que se ter uma estabilidade naquele emprego, tem que ser uma adequação. Mas também Bolsonaro me disse, inclusive, que aquilo serviria para aumentar a renda da população. Poderia ser a parcela de um carro, poderia ser a parcela da reforma da casa. E aquelas pessoas que eram acostumadas por governos esquerdistas de apenas ter o auxílio e se prender aquilo para não perder, tal, se libertar daquilo e passar a fazer uma atividade formal que o Estado arrecada, que tem INSS, enfim, que tem todos os encargos trabalhistas, e que aquela pessoa vai passar a ter uma renda melhor, maior, e aí vai, depois de 2 anos, logicamente, sai desse auxílio, mas já vai estar com a mente de estar ganhando mais dinheiro, de estar contribuindo, de estar trabalhando. Ou seja, é uma mudança de comportamento da nação brasileira em relação a essa questão de auxílio, né? A gente sabe que o Brasil é um Estado social de direito, certo? O Brasil, inclusive, adota a teoria do mínimo existencial, né? Essa teoria do alemão lá, Otto Parasch, né? Então, ele criou essa ideia de que o Estado tem que manter as coisas mínimas para que não tenha um Estado de miseráveis. Nem o Estado quer um monte de mendigos e pessoas que não produzem ou que não façam nada. Então o Estado ele tem esse dever social, né, com as pessoas que mais precisam. E foi isso que eu vi no governo Bolsonaro, um governo humano, que pegou um auxílio de R$75, R$96, que era no máximo. Na verdade, R$296 é o máximo que era o Bolsa Família, desde que se instalou. E passou a ser, aí via Auxílio Brasil, né, R$600. Com a possibilidade de, aí no auxílio emergencial, de uma mãe solteira dobrar isso aí para R$1.200. Então, Bolsonaro, para quem dizia que ele não ia ia acabar com os programas sociais, ele manteve e trouxe uma nova perspectiva para melhorar a mente da população, para dar um maior poder aquisitivo e uma melhora na condição de vida das pessoas. Então, eu concordo com o Flávio quando ele
Diz que hoje no governo de Lula, se tu trabalhar, tu perde a Bolsa Família. Corta-se por qualquer coisa. Inclusive um percentual muito alto, né, da população hoje. Perdeu a Bolsa Família. Não, e não Muita só gente perdeu a Bolsa Família. mas assim, uma grande concentração daqueles que estão na pesquisa do desemprego no país. Quando você diz assim, não, o desemprego do país diminuiu. O problema é que você considera que pessoas que sejam autônomas, Sim. que não estejam procurando emprego porque estão na informalidade, ela é considerada E se eu não me engano, empregada. quem recebe auxílio não é considerado desempregado. Exatamente. É desempregado, sim, porque Desempregado. não está produzindo nada, não está arrecadando nada, está dando despesa. Mas não porque quer. É porque as condições desse país. E quem está na levam a isso. informalidade porque não tem emprego e foi para a informalidade, só o fato de estar na informalidade não considera como desempregado. É desempregado também. Também porque não tem nenhuma segurança jurídica, previdenciária, não tem nada. É. Se acontecer qualquer coisa Tem com esse muita gente que trabalhador. perdeu o emprego e foi vender cachorro quente, não é isso? Se acontecer qualquer coisa com esse trabalhador, não tem INSS, não tem nada para ele. Não tem nada. Ou seja, não tem pensão que vai cobertar a família, não tem seguro, ou seja, não tem seguro-desemprego, né? Não tem indenização, não tem nada. FGTS. Aí, ou seja, qual o país que a gente quer? Você quer estar nesse país do jeito que está? É melhor o país pro Flávio Bolsonaro, pô.